Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Agora é hora de a gente conversar com o Diego Amorim. A gente está às vésperas do início oficial da campanha eleitoral e acende cada vez mais aquele alerta quanto a uma escalada de violência até outubro. Você andou conversando com ex-ministros da Defesa. O que você ouviu deles, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Olha, a primeira coisa que precisa ser dita é que toda eleição é tensa. Toda eleição no Brasil ela é historicamente tensa. Até mesmo entre integrantes da esquerda eu tenho escutado isso. Vamos com calma, porque toda eleição tem paixões políticas, toda eleição tem acirramento. Mas há sim, hoje, uma preocupação quase que unânime e entre políticos de todos os espectros ideológicos que vocês podem imaginar, quanto a uma possível escalada de violência preocupante até outubro. A Polícia Federal já comunicou que vai reforçar a segurança dos presidenciáveis. Em comunicado recente, alegou o acirramento das relações entre correligionários e os incidentes já registrados na pré-campanha. Quais sejam? Nós tivemos o assassinato em uma festa de aniversário com o tema do PT, em Foz do Iguaçu, no mês passado, lá no Paraná. Nós tivemos aqueles episódios de bombas de fezes que foram lançadas em eventos petistas, inclusive com a presença do ex-presidente Lula. Tivemos aquele vídeo de uma encenação em que era simulado um assassinato do presidente Jair Bolsonaro durante uma motociata. O responsável pelo vídeo, pela encenação, disse que não era bem assim, mas os bolsonaristas alardearam também toda essa situação. Nós temos um discurso de guerra santa que vai sendo, digamos assim, intensificado dentro da campanha do Bolsonaro, potencializado agora com uma novidade, com os posicionamentos recentes da primeira-dama Michele Bolsonaro, que entra de vez na campanha do atual presidente. Os petistas costumam recordar sempre aqueles discursos da campanha de 2018 de Jair Bolsonaro, sobretudo aquele em que no Acre ele fala em fuzilar a petralhada. Bolsonaro já disse inúmeras vezes que estava falando em sentido figurado, aquela coisa toda. E nós temos também recentemente aquele discurso do Lula público no evento de pré-campanha, em que ele fez elogios a um ex-vereador petista que também em 2018 empurrou um empresário contra um caminhão durante uma briga em frente ao instituto que leva o nome do ex-presidente petista. Então, em razão de todos esses fatos que eu elenco aqui, e mais alguns, senão a gente ficaria aqui se alongando, porque infelizmente são muitos os fatos que nos levam a nos preocuparmos com a questão da violência até outubro. Em razão disso, se acende o alerta para as manifestações de amanhã, que estão convocadas, sobretudo por apoiadores do ex-presidente Lula, que são aquelas manifestações na esteira da Carta Pró-Democracia. O Lula não vai participar dessas manifestações. O argumento oficial é o de que ainda não começou para valer a campanha, eles só podem começar a pedir votos na terça-feira que vem, dia 16 de agosto. Então, para não ser confundido com comício, o Lula não deve participar dessas manifestações. É essa, pelo menos, a informação dos bastidores na campanha do PT. E no próximo 7 de setembro, como nós sabemos, o Bolsonaro está convocando a sua militância para ir às ruas novamente. Nesse caso, o Bolsonaro deve ir. Lembrando que no ano passado ele esteve nas manifestações aqui em Brasília e também em São Paulo. Agora, Mauro, Michele, eu conversei com os ex-ministros Aldo Rebelo, que foi ex-presidente da Câmara, atuou nos governos Lula, foi ministro da Defesa da Dilma Rousseff, e também conversei com o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jungmann, que foi no governo de Michel Temer. Ambos estão preocupados com a questão da violência até outubro e basicamente pelo seguinte, porque na avaliação deles, que são políticos experientes, nunca se viu uma disputa tão acirrada com o discurso do o bem contra o mal, ou o nós contra eles, como se queira chamar, o amor versus o ódio. E aí eles me disseram, olha, se tem uma luta do bem contra o mal, tudo se justifica. Se eu acredito que eu estou do lado do bem e o outro é o mal, vale tudo nessa guerra do bem contra o mal. Uma outra observação que o Raul Jungmann me fez, que vale a nossa reflexão, é de que, embora as eleições sejam historicamente tensas, na avaliação dele, a gente vê, neste atual momento do cenário político brasileiro, uma desqualificação do outro de maneira muito exacerbada. Então, o outro não é apenas o meu adversário político, em que eu tenho que derrotá-lo,
nas urnas, mas esse outro me permitam dizer e usar expressões que a gente ouve, o outro é um verme, o outro é um lixo, o outro não vale nada. E eu estou do lado certo da força e o outro está do lado muito errado da força. E isso vai se escalando, e o Raul Jungmann me disse que não há como minimizar o que está acontecendo. Ele fala em virulência e intensidade nesses ataques, então na avaliação dele há uma altíssima probabilidade de conflitos até outubro. O Aldo Rebelo, ele foi um pouco mais otimista, eu até disse a ele, ministro, é uma torcida sua ou é uma análise com os pés no chão que o senhor está fazendo? Ele me disse que, embora toda eleição toque nos ânimos das pessoas, ele admite que os protagonistas da violência são hoje em número muito maior, nas palavras do Aldo Rebelo. Ele não acredita em guerra civil no Brasil, como se fala aqui e acolá. E soltou até uma frase com muita reflexão, filosofia, me disse, Diego, quando a gente está na tempestade, como é o momento agora, não dá para olhar para a proa do navio, tem que olhar para o horizonte. Eu vou, Mauro, Michele, me apegar ao Aldo Rebelo e vou olhar para o horizonte, mas também a gente não pode, como diz o Jungmann, minimizar. A situação não é simples, o que a gente tem até aqui é sim motivo de preocupação e a gente torce muito como cidadão que isso seja apenas uma análise aqui política e isso não vá se concretizando e se escalando até outubro. Eu acho que esse apelo é o mais importante mesmo, um apelo à paz, à racionalidade, um apelo a que as eleições sejam e a campanha transcorra num clima de normalidade. Clima tenso pode existir, toda eleição, como você falou, tem a sua tensão, mas é preciso que haja um mínimo de civilidade, um mínimo de bom senso e que os candidatos estimulem esse clima de civilidade e de bom senso, né? Porque muitas dessas alegações de bem contra o mal, esse tratamento virulento, parte dos próprios candidatos, né, Diego? Claro, Mauro. E aí eu até faço um complemento. O entorno desses candidatos precisa ter essa racionalidade. Porque às vezes o candidato, o próprio Lula e o Bolsonaro, estão ali fazendo dele numa cegueira, olhando somente para a disputa. Agora, você tem ali no entorno do Bolsonaro, vamos lá, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Marcos Pereira do Republicanos. A gente tem do lado do Lula, vamos lá, vamos pensar aqui, segurando no braço dele o Mercadante, é o Disseu, é a Gleisi. Quem é que vai segurar o braço do Lula em algum momento até outubro e dizer Lula, tá demais, a coisa tá complicada. Quem é no Planalto que vai sacudir o Bolsonaro em algum momento e dizer, presidente, tá complicado, porque se a coisa for desse jeito, assim, olha, querendo ou não tem jeito. Os dois vão querer um país mais estável, mais tranquilo a partir de janeiro para governar, seja eles quem for. Mesmo que seja uma estratégia de campanha, e vai ser isso que é o mais triste. O bem contra o mal, o isso contra aquilo, nós contra eles, enfim, como a gente queira chamar essa dualidade, isso já é uma estratégia de campanha. Isso por si só, Mauro, como você bem diz, já instiga uma violência natural nos eleitores, que estão aí nas redes sociais, não estão mais só na rua, no comício, como antigamente, numa carreata. Não, eles estão nas redes sociais instantaneamente, a todo instante, fazendo campanha, fazendo política de maneira muito, muito aguerrida. Então, eu falaria o seguinte, eu diria, Lula, Bolsonaro, os outros presidenciáveis vão ter essa responsabilidade, claro, a maior responsabilidade é deles, mas eu também diria, os profissionais da política que eu tenho falado aqui, são tão profissionais assim, então, pera lá, até onde vocês vão deixar isso acontecer? Interessa a vocês, presidentes de partido, que a coisa se escale? Interessa a quem quer governar o Brasil a partir de janeiro que as pessoas se matem nas ruas? Eu acredito que não. E torço para que não. Isso aí. E a gente tem uma grande preocupação em relação ao 7 de setembro, e talvez as atenções estejam tão voltadas para o 7 de setembro que acho que mais me preocupa o que vem depois do 7 de setembro, sabe? Mas é isso. Obrigada, viu, por dividir com a gente, Diego, pela sua análise. Amanhã tem mais aqui no Nova Manhã. Até lá. Até amanhã. Até lá, Michele, Mauro, ouvintes. Até amanhã.